Hoje, o Brasil representa 1% do comércio mundial, com 206 milhões de habitantes, e a China já representa 12,5% do comércio mundial, com seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil está paralisado. Se nós olharmos estrategicamente, o Brasil está atolado ali nos anos 80 como proporção, esse é o indicador da proporção do nosso tamanho em relação ao mundo. E a China desgarrou de nós assim por 12 vezes e meia. Nós éramos muito mais ricos relativamente e muito mais desenvolvidos, por qualquer ângulo que quiséssemos considerar, do que a China ontem, em 1980. Isto então, penso, recomenda uma reflexão sobre o Brasil, ou, não para copiar as instituições chinesas, o que é que nos distingue da China. Sob o ponto de vista de institucionalidade, não vale a pena examinar nem copiar. Cada país tem a sua institucionalidade, cada país tem que ser o seu desenho político, mas, sob o ponto de vista de marco, de organização da economia política, são poucas as variáveis. E isso vai nos trazendo aqui. O que aconteceu com o Brasil? De 1980 para hoje, o Brasil tem crescido ridículos 2% ao ano em média. Por que é tão ridículo você crescer 2% ao ano em média? Porque o Brasil ainda produz um crescimento demográfico ao redor de 1,7% ao ano, que hoje não existe mais no mundo. Nós ainda estamos crescendo demograficamente 1,7% ao ano. Ou seja, se eu cresço a população 1,7% ao ano e a economia só cresce 2% ao ano, eu estou crescendo absolutamente exíguo 0,4% por cabeça por ano no Brasil. Ou seja, é possível, sem qualquer tipo de exagero, afirmar que o Brasil está estagnado economicamente, estruturalmente estagnado, desde os anos 80. E isso tem uma explicação. Aí eu vou pedir a vocês um pouquinho mais de paciência, ainda nos refugiando na história, para a gente, não por passadismo, mas é porque a história é que nos dá as pistas de compreensão do que está acontecendo hoje, e mais importante, nos dará segura pista do que nós precisamos fazer para o futuro do país. E este que devia ser um grande debate, que deveria contaminar todas as candidaturas, cada um com seu olhar, cada um com sua percepção ideológica, cada um com seus valores, mas o método há de ser pacificado, senão um fala que o céu é azul e o outro fala que o papel é um lugar bom de escrever. No mesmo debate, essas coisas não se comunicam, né? E é o que nós estamos mais ou menos fazendo no nosso país. Pois bem, para entender o que aconteceu com o Brasil, nós vamos então fazer uma viagem rapidinha, quanto possível, ao ano 1930. No ano 1930, o Brasil fez uma revolução. E essa revolução, basicamente, propunha ao país que o país precisava se modernizar. Modernidade por todos os âmbitos, né? Por exemplo, ali se introduziu o direito das mulheres de votar. Só em 1930 as mulheres passaram a ter direito de votar na democracia capenga do Brasil. Mas, fundamentalmente, na economia, a ideia básica é que o Brasil precisava se modernizar, saindo de uma agricultura primária de subsistência, ou seja, o nosso povo, 80% morava no campo, e plantava para comer. E os excedentes econômicos que geravam riqueza para exportar eram extraídos no latifúndio, na monocultura do café, mais aqui para baixo, e da cana-de-açúcar, mais lá para cima. É uma simplificação, porque não tem tempo da gente examinar a relevância do gado, dos pampas, o ciclo da mineração em Minas Gerais, mas aceitem para argumentar que, basicamente, o Brasil era uma economia rural, de subsistência, plantada para comer, e os excedentes se extraíam no latifúndio, escravocrata recentemente, e agora sentado numa mão de obra migrante, desesperada por qualquer tipo de benefício e pagamento, que substituiu a mão de obra escrava no nosso país. A ideia, então, aqui era tentar entender o pioneiro experimento do New Deal nos Estados Unidos, que basicamente praticava pela primeira vez como política de Estado a ideia de um economista inglês chamado Lord Maynard Keynes. Basicamente, a ideia era sair dessa confrontação de uma economia estatista, do marxismo-leninismo, e de uma economia liberal, estricto sensu, de um Adam Smith, para uma economia mista, em que o Estado deveria ser trazido a ser um motor que turbinasse, né, as economias privadas
em direção a saltos mais acelerados e mais complexos de desenvolvimento. Isso aconteceu no New Deal. Houve uma grande depressão econômica, até hoje considerada a mais aguda do capitalismo, e eu acho que 2008 substituirá essa crise como a maior. A 2008 é maior do que a de 29, e basicamente o Roosevelt fez um programa chamado New Deal, né? Novo acordo, enfim, basicamente dinheiro público, turbinando a iniciativa privada, fundamentalmente puxada por encomendas militares e por infraestrutura. Então, era o Tennessee Valley Authority, era Hoover Dam, era uma série de grandes intervenções que, com dinheiro público, emitido mesmo, né, o Estado puxava a iniciativa privada para sair da depressão econômica e gerar os empregos, e espancar a fome, a crise, etc, etc. Aquilo foi extraordinário. O mundo inteiro tomou susto com aquela novidade e funcionou brilhantemente. Porém, logo em seguida, a humanidade entrou em convulsão com a Segunda Guerra Mundial. Esse grande debate foi mais ou menos interrompido pela tragédia da guerra, mas quando acaba a Segunda Guerra Mundial, emerge como principal potência do planeta a América do Norte. E a América do Norte manipula o mesmo ideário neo-keynesiano ou keynesiano daquela data e, com dinheiro público, turbina a recuperação do espaço destruído da Europa. E foi muito rápido. A Europa tinha sido devastada pela guerra e rapidamente o plano Marshall, que era dinheiro público associado com empresários privados, e infraestrutura, e recuperação, etc, 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 a economia rapidamente, assim, extraordinariamente, em 5 anos a Europa estava de volta ao processo produtivo. O plano Marshall faz a Europa e o general MacArthur, com o mesmo ideário, recupera o Japão. A gente ouviu falar muito em Hiroshima e Nagasaki, que foram destruídas por bombas atômicas, mas os americanos destruíram 70 cidades japonesas. As duas foram com bomba atômica, mas sob o ponto de vista de infraestrutura, de porto, aeroporto, base siderúrgica, petroquímica, foi tudo destruído, dizimado, e não passaram-se 5 anos, o Japão estava de volta, pujante, crescentemente, a um protagonismo global por esse ideário. Os brasileiros do tempo, vendo esta coisa acontecer, não é, resolvemos imitar essa estratégia do Brasil. Imitar, e não foi simplesmente fazer igual, porque havia muitas diferenças. Por exemplo, o Brasil tinha a sua burguesia, da época, muito assentada no conformismo conservador de base rural e oligárquica. Portanto, nós não tínhamos, né, uma burguesia nacional comprometida com esse ideário. Ao contrário, a burguesia que tínhamos era absolutamente reativa a essa novidade, porque farejava que, se houvesse uma mudança do eixo econômico da base da monocultura rural para a base industrial, seria um deslocamento de poder que ela perderia para uma novidade que estava nascendo. Então, tropicalizamos o modelo e nasceu, então, o que nós convencionamos chamar no Brasil de nacional desenvolvimentismo. A esse modelo de economia política, nós devemos o Brasil que temos aí fora, por bem e por mal, não só ao modelo, mas ao colapso dele no ano 80. Por isso que eu pedi a vocês atenção para o ano 80. Simbolicamente, essas coisas não acontecem do dia para a noite, mas é possível visualizar no ano 80 um elemento simbólico de virada histórica nessa modelagem. Qual era a ideia? Ora, vamos modernizar o Brasil. Modernidade econômica, na data, era sinônimo instantâneo, que não é mais hoje, de indústria. Então vamos industrializar o Brasil, era a nova ordem. Qual indústria? Ora, o que é que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande volume? Tudo que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande volume, crescente volume, dá a pista de que nós temos um mercado no Brasil que dá base para nascer uma indústria, com capacidade de abastecer o mercado brasileiro e produzir um excedente que nós iríamos exportar e por aí iríamos enriquecer o país. Então fizemos um mapa, tudo que a gente comprava do estrangeiro com grande volume, nós íamos agora tentar produzir no Brasil através de uma indústria nacional brasileira. Primeiro problema para entender o desafio contemporâneo, quero sempre dizer que esse não é exercício histórico passivo, como toda história nunca é passiva. Aqui estão as raízes estratégicas do nosso drama contemporâneo e as pistas do nosso por fazer e do por debater, especialmente nesse momento difícil, grave da vida nacional. Primeiro grande problema, dizia eu, quem vai pagar esse negócio aí? É uma pergunta óbvia. De onde é que vem o dinheiro? Na época, como hoje, o Brasil tinha o que os economistas chamam de baixa formação bruta de capital. Na prática é o seguinte, o que sustenta desenvolvimento
é o capital que se faz em casa. Não há nenhuma nação do mundo que prosperou sem antes você encontrar por detrás dessa prosperidade um esforço de poupança para o investimento feito em casa. Então, na prática é o seguinte: quanto nós produzimos, nós comemos, consumimos, e o que é que sobra para a gente investir no ano que vem. Então, naquela época era muito pouco que sobrava, então não tínhamos capitais privados. A ideia, então, estaria abortada logo no início. Daí, então, nasce uma decisão para entendermos nossos dramas contemporâneos. O Brasil, ao invés de entrar no conflito político, de construir as instituições que elevem a formação de capital em casa, o Brasil resolve pelo atalho de sustentar o nosso desenvolvimento fundando uma dívida. Naquela época, uma dívida externa. E não havia propriamente uma imprudência nisso. Havia um certo temor, ou uma certa visão de que não era possível fazer o conflito político inerente a elevar a formação bruta de capital, então nós íamos tomar dinheiro emprestado. Por que não era uma imprudência? Porque na data, e por praticamente 30 anos, o Brasil tomava dinheiro emprestado por muito prazo muito longo e por custo de juros muito baixo. Eu andei pesquisando, o contrato médio que o Brasil tomava emprestado nos anos 60, 50, 60, 70, era, tomava o dinheiro emprestado hoje, tinha 3 anos de carência para começar a pagar, e tínhamos 12 anos em média para pagar em prestações do dinheiro tomado emprestado, e o juro médio, né, segura o queixo aí, quem conhece o efeito disso, era de 3% ao ano. Só para vocês terem ideia, hoje quem usa cartão de crédito e comete a imprudência de rolar a dívida, está pagando 486% de juro ao ano. Quem entra no cheque especial está pagando 382% se for do Banco do Brasil. 382% de juro ao ano. O Brasil tomou dinheiro emprestado por 3 décadas a 3% de juro ao ano. Então danaram a tomar dinheiro emprestado no estrangeiro e abrir Brás, né? Toma dinheiro emprestado e abre a Petróleo Brás em 54, abre a Siderúrgica Brás, o aço, Companhia Siderúrgica Nacional, abre a Telefônica Brás, abre, enfim, e a infraestrutura de energia, telefone, estrada, portos, aeroportos, para se conectar com essa economia moderna. Segundo problema, ou segunda variável, segunda premissa desse modelo, de novo, para entender o desafio contemporâneo e especialmente ao futuro. Este modelo dependia de uma realidade que sumiu do mapa, que era a velocidade com que as tecnologias se sucediam entre si. Então, só para dar um exemplo e não esticar muito a conversa, quando o Juscelino trouxe a primeira linha de montagem de automóveis para o Brasil, era uma linha de montagem da Volkswagen. E essa linha de montagem era uma linha de montagem usada na Alemanha. Então, os alemães entregaram uma linha de montagem usada, nós trouxemos essa linha de montagem usada e botamos em São Bernardo. Essa linha de montagem produziu um Fusca rigorosamente igual ao Fusca da nova linha de montagem que a Volkswagen botou lá na Alemanha. Só que havia ali uma coisa que a gente ainda não tinha acordado para ela, que era o ganho de produtividade. Ou seja, a nova linha de montagem produziu o mesmo Fusca, só que aquela linha de montagem nova produzia 5 por dia. E a nossa velha linha de montagem copiada, então, quer dizer, desmontada e trazida para cá, usada, produziu o mesmo Fusca, mais 1 por dia. Então, nós tínhamos o mesmo Fusca, mas começamos a introduzir a ineficiência de um sobrepreço, de uma coisa mais cara, porque começamos a alimentar a ilusão de que íamos sair atrasados na tecnologia, chegávamos ao mesmo produto, embora com outras variáveis que não eram tão conhecidas na época, especialmente produtividade. A este modelo, simplificando, nós devemos uma proeza. E ao fim dele, as contradições do Brasil contemporâneo. Qual é a proeza? O Brasil, em apenas 35 anos, saindo do nada, produziu a 15ª economia industrial do planeta Terra. É muito importante que a juventude, que hoje está espancada diariamente com a notícia errada da política, a corrupção, a ladroeira, a mentira, a vulgaridade, a incompetência, todo esse momento desagradável, é muito importante que a gente não aceite o que está por detrás disso, que é uma tentativa, vinda da propaganda estrangeira, de nos aviltar como nação. Não há defeito genético na nação brasileira. Nós produzimos em apenas 30 anos o mais sofisticado, complexo e veloz experimento de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial. Agora vamos perder esse lugar para a China.
mas ainda é nosso. A China ainda precisa crescer mais uns 8 anos, na taxa que vai crescendo, para tomar o primeiro lugar do Brasil. E nada impede que o Brasil não acorde e volte a correr de novo. Mas o fato é que nós não temos defeito genético. Acreditem nisso. A nação brasileira, nossa nação, nosso povo, produziu o mais sofisticado, complexo e veloz experimento de desenvolvimento capitalista da história do mundo. Porém, o Brasil, para o mal que temos aí, isso dói muito para nós outros que gostamos desse lado bom da coisa, mas para a gente entender as contradições do futuro, precisamos também entender o mal. O Brasil que temos para o mal aí fora também é consequência de algumas imprevidências, de algumas imprevisibilidades deste modelo. Por exemplo, lembra que eu falei que quando esse modelo começou, 82% do povo morava no campo? Em apenas 30 anos essa equação inverteu. Nenhum lugar do mundo viveu o processo de hiperurbanização forçada em apenas 3 décadas que inverteu de 82% rural para 80% urbano em 3 décadas, em 30 anos. E aí está o colapso das grandes cidades brasileiras, né, com a favelização, com a infraestrutura colapsada, com a crise de moradia, com a crise de saneamento, em todos esses problemas de segurança, que também tem a ver com territórios inacessíveis para os serviços públicos, para as forças da lei, etc, etc, etc. Mas pior do que isso, outra sequela do modelo é que nós, ao financiarmos esse modelo com capitais públicos que não tínhamos, e fundado numa dívida que ao fim tinha que ser paga e chegou a data de pagar, nós produzimos a mais brutal concentração de renda do mundo. Então, enquanto o mundo estava gastando dinheiro público para fazer reforma agrária, no faroeste americano, nós estávamos fazendo nascer uma base petrolífera, uma base siderúrgica. Enquanto o mundo estava fazendo o saneamento básico e a reforma agrária, nós estávamos fazendo aço, planta de aço, estradas e portos, etc, etc. Resultado, o Brasil remanesceu, depois desse processo, com uma economia brutalmente concentrada e é a mais desigual distribuição de renda do mundo até hoje. E isso é a queda, tem um coice. É que o modelo, ao produzir esta contradição, 15ª produção industrial do mundo e mais aguda concentração de renda do mundo, o modelo morreu. Ali por anos 80, porque as duas premissas que sustentavam o modelo sumiram do mapa da realidade humana. Lembra aquele dinheiro de longo prazo, barato, de juro barato, com prazo longo para pagar? Sumiu. Eletronizou-se, virou o que os americanos chamam de smart money, que em tradução literal quer dizer dinheiro esperto. Na prática é o seguinte: garotos de pouco mais de 20 anos, 22, 23 anos, formados das universidades mais sofisticadas, desenvolvendo algoritmos para arbitrar especulativamente atrás de computadores, como quem joga videogame, ganhos especulativos de curtíssimo prazo, arbitrados globalmente em tempo real, 24 horas, 365 dias por ano. Então, na hora que a gente for dormir hoje, está amanhecendo o sol na Malásia. E a garotada está lá na frente da telinha do computador, vendo como é que abriu o mercado no Oriente, que título está rendendo mais, e ali Ctrl Alt Delete, Shift, não sei o que, transfere 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões de dólares de um título para o outro, de maneira que todos os países cujo modelo de desenvolvimento dependiam de fluxos estáveis de capital externo, quebraram. E nós quebramos. O que aconteceu com o Brasil? Quando nós quebramos, ainda tem a outra razão, os ciclos tecnológicos. Lembram que demorava 10 anos, 20 anos, o Fusca da Volkswagen, etc. Mudou tudo. De um tempo para cá, a tecnologia tomou tal centralidade no preço, na produtividade, na qualidade, no desejo de consumir, que nós a ele transferimos a nossa própria busca vã por felicidade. Paulo já um pouco mais sobre isso. A tecnologia tomou um centro tal que não é mais razoável você trabalhar com escala tecnológica atrasada. Então repare bem, quando eu fui morar na América do Norte, isso é coisa de rir. Eu, depois de ser ex-ministro da Fazenda, governador, prefeito, portanto não faz assim, não é tanto tempo, foi em 1995, eu aceitei ser visiting scholar na Law School de Harvard. E aí quando eu cheguei lá, eu comprei um computador 386. Tinha acabado de ser lançado o 486, e o meu irmão disse: não compra o 486 não, porque ele ainda está certo que está dando erro. Aí eu comprei um 386. Aí cheguei na casinha lá que eu aluguei, liguei o computador no negócio novinho que tinha aparecido, que era internet. Aí você botava ali no plug do telefone, fazia uma descagem, que estava do número mesmo.
né, da América Online. Aí o computador começava a negociar. Né? Vocês nunca viram isso, né? Precisa ir ver no museu. Né? Precisa ir ver no museu. Aí negociava e caía. Negociava e caía, negociava e caía. Na sexta tentativa, pau, entrava. Aí eu ligava para a mamãe: mãe, que coisa extraordinária. Agora a senhora precisa ver como é que a gente faz negócio aqui da uma tal de internet, que entra a primeira página da Folha de São Paulo, não demora nem 10 minutos, entra a primeira página da Folha de São Paulo. Só eu em menos de 10 minutos eu estou lendo a primeira. Vocês riem, mas era assim que era. Hoje a minha internet em casa tem 200 MB, eu fico muito irritado com a lentidão com que um filme de 4K entra, né? Demora, cara, tá maluco, cara? Demora 12 minutos entrar um filme, um longa-metragem 4K ou 1080, né, pixels e tal. Pois bem, isto tomou uma centralidade em matéria de comunicação, de química fina, de meio de diagnóstico médico, de informática, lato sensu, nós estamos falando de cartão de crédito. Vocês imaginam? ATM machine, mas um negócio extraordinário, você não precisa mais ir no banco. Você passa dentro do supermercado e aí o camarada entrega um cartão de plástico e o camarada diz assim: o senhor quer crédito ou débito? Aí eu digo assim: como assim? Aí diz: crédito o senhor vai pagar a fatura quando vier pelo correio, débito eu faço agora. Se então bote débito essa chibata aí, como é que a gente vai funcionar? Aí assim, transferir da minha conta para a conta do Star Market na hora. Você vê um negócio desse, rapaz, isso não é uma mudança muito grande. Ó, isso eu vivi depois de 6 deputados, governadores e prefeitos. Vocês imaginam o impacto disso? E o velho modelo dependia de uma tecnologia lenta. Então o modelo morreu por essas duas razões. E aí qual é o problema? Quando morre o modelo, o Brasil não se dedicou a refletir sobre a causa-morte. Nós não levamos o defunto para fazer a necrópsia. Por quê? Porque todas as energias políticas do país estávamos dedicados a restabelecimento da democracia no Brasil. Em 1980 ainda estávamos vivendo o período autoritário, o período militar. Então, se a gente fosse discutir economia política, haveria um dissenso imediato, que é aí que as discussões acontecem. E a gente precisava de um amplíssimo consenso que juntava dos liberais democratas, democratas cristãos, tipo Ulisses Guimarães, Franco Montoro, até os comunistas, João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, etc, etc. Então tinha que juntar todo mundo para restaurar a democracia no Brasil. Ou seja, discussão de modelo econômico deixa para outro dia, a emergência agora é a democracia. Passamos aí um tempão. E outra coisa importante para o jovem ouvir, olhando para a nossa história recente. Por que a minha geração, vou fazer 60 anos agora em novembro, por que a minha geração é tão crente no milagre da política? Porque nós ganhamos todas. Mas todas mesmo, nós não perdemos uma sequer. Nós confabulamos uma energia, queríamos fazer a anistia para devolver a cidadania aos brasileiros que foram expatriados, queríamos fazer eleição direta para devolver ao povo a soberania na escolha dos dirigentes pelo voto, e queríamos refundar institucionalmente o país não constituinte. Ganhamos todas. E nós achávamos na época que o inimigo era quase imbatível, parecia uma ditadura, imbatível, morreu gente foi torturada, gente foi exilada, mas nós ganhamos todas. É bem verdade que eu penso que hoje o inimigo é mais perigoso do que o nosso. Porque o nosso era caricato, era fácil de identificar, e o inimigo de vocês hoje é muito difícil de identificar. Está muito perdida a confusão, está muito... as referências se perderam muito, não dá muito para organizar um pensamento, mas é o que nós precisamos fazer dramaticamente. Bem que seja para ficar contra o pensamento hegemônico, mas é preciso ter referências, lideranças, referências conceituais, para a gente organizar o debate. E hoje nós estamos sem referências de nenhuma natureza. E há uma grande imprensa querendo dizer para vocês que todas as referências são negativas, mentirosas, inconfiáveis e corruptas. Que a tese aqui é destruir a linguagem da democracia, que é a política. Porque se você destruir a linguagem da democracia, que é a política, o status quo permanece. E o status quo é esse que está aí. Meia dúzia de barões levando todas as energias do país, enquanto a esmagadora maioria do povo sofre consequências de uma sociedade doente. Sabe quantos homicídios aconteceram nos últimos 12 meses no Brasil? 60 mil. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres. Nos bairros das cidades grandes, médias, pequenas. 60 mil. Todas as guerras da humanidade no último período de 12 meses não mataram nem metade disso. Todas. A guerra, a convulsão na Síria, a confusão no Egito, a confusão na Líbia, tudo junto, na Libéria, tudo junto. Mogadiscio, nada. Junto tudo não dá metade dos 60 mil homicídios de jovens pobres negros
que se praticaram no Brasil. Então, e isso vai sobrar para todos, já está sobrando para todo mundo. Não adianta, não tem gueto egoísta que nos salve se a gente não voltar a energizar a política e compreender essas coisas, só para dar um exemplo prático aqui. Pois bem, conseguimos restaurar a democracia. E aí, quem gosta de teatro aqui? Vocês gostam de teatro aqui? Precisa ter uma certa tradição. Sabe quem é o Sófocles? Né? Um dos maiores teatrólogos, escritores de teatro da Grécia Antiga. Eu estou brincando, porque se o Sófocles tivesse escrito uma tragédia dele, e nessa tragédia ele diria que o povo de um certo país passou 25 anos sofrendo para restaurar a democracia. E ao fim de 25 anos, depois de um conjunto muito arriscado de manobras audaciosas e hábeis, este povo achou um velhinho muito sábio, que sabia tudo o que precisava fazer, e esse velhinho, então, foi eleito, conseguiu se eleger com um truque para tomar conta daquele país. E na véspera de tomar posse, o velhinho morreu. Aí o crítico de arte da Grécia Antiga diz assim: peraí, Sócrates, dessa vez tu pegou pesado. Não dá para acreditar nessa tragédia aí. 25 anos lutando, acho que o cara no dia da posse, não dá para ser antes. Então, não, foi assim que aconteceu com o Brasil. Nós elegemos o Tancredo Neves, que era um cara que tinha ajudado a construir o nacional desenvolvimentismo, tinha sido ministro do Getúlio, tinha sido ministro do Jango, tinha sido um extraordinário primeiro-ministro do país, sabia tudo o que estava acontecendo, tinha as habilidades necessárias para redesenhar o modelo de desenvolvimento do país e morre na véspera de tomar posse. E como nós tínhamos feito transações por cima para evitar o conflito com os militares, o vice dele era um representante do velho regime, Sarney, mas virou fiador da democracia. E nós democratas todos tínhamos que acudir ali o Sarney, proteger o Sarney, fazer de conta que o Sarney era nosso, tal, porque senão vai que a democracia nem ia nascer no Brasil. Então, tragédia, tragédia, tragédia. Aparece um novo problema do defunto e sepulto que nós deixamos dos anos 80 até os anos 87, 88, não é? Insepulcro, que é a inflação. Porque o velho modelo, ao perder a sustentabilidade do capital externo, com o desequilíbrio, começa a se financiar por uma inflação doentia. E isso é importante que a gente saiba disso, porque no mundo inteiro e nos manuais de economia, a inflação é uma doença da moeda. Entre nós, não. Entre nós, um baronato descobriu um mecanismo de ganhar dinheiro com a inflação. De maneira que a única história do mundo onde a inflação dura 20, 25 anos, altíssima, é no Brasil. Porque ela era um imposto contra os pobres e a classe média e fazia enriquecer os ricos. Resultado, outra grande emergência. Nós não podíamos mais discutir modelo, não podíamos discutir alternativas de desenvolvimento, porque agora havia uma febre de novo a exigir, uma emergência de novo a exigir um esforço adicional, o combate à inflação. Ganhamos também. Aí já começamos a nos dividir. O PT ficou contra o Plano Real, que nos ajudou muito na redemocratização, mas ficou contra o Plano Real porque considerou na data um truque. E nós, já do outro lado, fizemos o Plano Real. Eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real com o presidente Itamar Franco. Só que o Real era uma coisa muito séria, mas era um tratamento da febre, como eu tentei demonstrar para vocês. E febre, a gente sabe, não é uma doença. A febre é um sinal que o corpo manda para dizer para a gente: olha, tem uma infecção, tem um agente infeccioso em algum lugar do corpo, e você precisa tomar providência disso, porque o corpo está reagindo e o sinal de reação do corpo contra esse agente patogênico é a febre. O Real, mal comparando, é um antipirético. Nós atacamos a febre para preparar o doente para uma cirurgia. Resultado, foi tão extraordinário o êxito, né, sucesso da gente derrubar a febre, que o Fernando Henrique foi eleito e resolveu levar o doente para o samba. Né? Esqueceu que tinha uma infecção, que era caso cirúrgico e tal, e resolveu levar o doente para o samba. E aí abriu mão de um projeto de Estado, de um projeto nacional, e introduziu a reeleição e tal, e começou a surfar na onda da popularidade. Por que aconteceu a popularidade? Eu não estou como me contradizendo quando eu falei que nós não devemos dividir o Brasil entre coxinhas e mortadelas. Isso aqui é porque nós precisamos entender o que está acontecendo. O que fez a popularidade do Fernando Henrique Cardoso? Ora, se a inflação era uma brutal transferência de renda de quem produz e trabalha para os setores que especulam nas finanças, na hora que eu encerro isso, essa transferência de renda, imediatamente permanece a renda na mão do povo. E isso acontece em 24 horas.
Em 24 horas, os preços que estavam se deteriorando a 15% ao mês passam a ser nominais. Ou seja, você, Casa Bahia, imediatamente troca as propagandas e diz assim: compre uma televisão em 24 prestações de R$120 fixa. Aí o cara aqui no Brasil não existia isso, o camarada não vou, pá. Esses caras estão fazendo isso para ganhar eleição, eu vou comprar isso agora, porque isso não vai durar. Então no dia seguinte vai todo mundo para o consumo. E a produção não acompanha. Resultado, aparece um desequilíbrio e nós resolvemos financiar esse desequilíbrio como? Imitando o velho modelo nacional desenvolvimentista, tomando dinheiro emprestado, só que agora a prazo muito curto e a juros explosivamente altos. Resultado prático, o Fernando Henrique até consegue um ciclo curto de popularidade, por causa dessa ascensão do consumo, mas em seguida o Brasil quebra. Como é que quebra um país, que é uma instituição permanente? Modernamente, um país quebra desvalorizando a sua moeda em comparação com o dólar. Se vocês não ficarem com muito sono, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês para explicar isso aqui, porque o povo brasileiro está precisando que a gente ajude ele a entender isso. Isso é um assunto estrita e completamente popular, que a elite brasileira usa uma língua difícil para que o povão não entenda, e aqui que está a jogada. A gente não compra dólar, portanto, teoricamente, não devia estar tão central e popularmente preocupado com a taxa de câmbio, por quantos reais a gente precisa para comprar um dólar. Ok, tenho repetido por aí fora, a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para fazer os pães que a gente come e a pizza que domingo a gente eventualmente come. Resultado, se eu quero comer pão e pizza, eu preciso comprar trigo e eu preciso pagar o trigo com dólar. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. 60% do óleo diesel, olha aqui minha juventude, 60% dos óleos diesel que estão queimando nos ônibus brasileiros estão vindo do estrangeiro. Nesta loucura de a gente virar um país exportador de petróleo bruto barato e estamos comprando diesel, querosene, gasolina do estrangeiro em dólar que a gente não produz. Resultado, a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O principal insumo do preço de ônibus é o diesel. Aí eu precisava, quando o Lula entregou para a Dilma, eu precisava de R$1,75 para comprar um dólar de diesel. Quando a Dilma cai, nós estávamos precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, lembra de 2013? O preço da passagem subiu, todo mundo se sentiu enganado e foi para as ruas em massa protestar. Porque a gente não compra dólar, mas olha como é extensa a consequência e popular, a gente toma remédio. Nós abrimos mão de uma política industrial de comércio exterior, caímos na mitologia de que o mercado vai resolver o problema. Não que eu tenha nada contra o mercado é uma coisa absolutamente extraordinária, tem um valor inestimável, presta serviços maravilhosos à humanidade. Porém, o mercado não admite ingenuidades, ele não é encarregado de promover desenvolvimento. Resultado prático, nós abrimos mão de uma política industrial e de uma política de ciência e tecnologia e estamos agora comprando do estrangeiro 80% da química fina dos nossos remédios. Não é 30%, é 80% da química fina dos nossos remédios. Sabe, um mero Tilenol vem tudo de fora. O Sonrisal vem de fora. O Alka-Seltzer vem de fora. O sal de fruta ainda vem de fora. Todas as químicas, 80% para ser bruto. Então repara, a gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% dos remédios são comprados em dólar. Se eu precisava de R$1,75 para comprar um dólar de Tilenol, quando o Lula entregou para a Dilma, quando a Dilma foi derrubada, ela estava precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Ou seja, desvalorizou o câmbio, você mexe com todos os preços da economia. Porque o dentista, ele cobra uma consulta. Então, teoricamente, isso não é importado, é o que os economistas chamam de non-tradable. Só que todas as coisas que o dentista usa, os materiais, os apetrechos dele, o foco, tudo é importado. Portanto, ele precisa vender a consulta dele referente a $100. Porque senão ele não repõe o estoque dos insumos dele, os apetrechos, as brocas, as coisas todas dos aparelhos dele. O aluguel não tem nada a ver com importação, ok, mas o camarada se acostumou a cobrar o aluguel referido a dólar porque ele faz um cálculo de quanto é que custa ir para Miami. E aí, para ir para Miami, eu precisava de 2 ou 3 meses de aluguel do apartamento. Se muda a câmbio, o cara vai perseguir um aluguel que repõe a capacidade dele de ir para Miami, que são as referências que a gente foi desenvolvendo ao longo desse período todo. Então, resultado prático. O país quebra com o Fernando Henrique,
E o real, que era 1 por 1, vira 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1, R$ 9,20 por 1. Era a taxa de câmbio quando o Lula tomou posse, na sucessão do Fernando Henrique. R$ 9,20. Hoje deu 3,12, 3,14, só para vocês terem ideia. Então, repare, quando o dólar desvaloriza o real, a gente empobrece. Porém, quando o dólar se desvaloriza e o real se valoriza, a gente enriquece, ou seja, a gente tem capacidade de consumir mais. Sabe a mesma lógica? Então, quando o Lula toma posse no primeiro mandato, na quebra do Fernando Henrique, o real estava R$ 9,20 por $1. Quando o Lula entrega para a Dilma, está uns R$ 75 por $1. Ou seja, todo mundo no Brasil, durante os 8 anos de governo Lula, multiplicou por praticamente 5 a sua capacidade de consumo. E isso deu grande alegria, grande felicidade, grande popularidade ao Lula. Mas o defunto estava lá. E continuaram levando o defunto para o samba. Para a gafieira, mudou de samba, né, para a gafieira. Né, mas continuaram dançando com o defunto infectado, que é o velho modelo que morreu daquelas doenças que eu descrevi. A Dilma toma posse e o mesmo filme, olha como é caricato, eu estou caminhando para terminar a gente entrar numa discussão. O mesmo filme se repete. Olha o que aconteceu e não dá para não rir. Quando o Fernando Henrique quebra o país e desvaloriza o real, no dia seguinte da eleição, o PT cria um movimento fora FHC e o Lula assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique e vai entregar na Câmara Federal para o então presidente da Câmara, Michel Temer. Acredita? Que era o braço direito do Fernando Henrique. Hein? Olha como as coisas são no Brasil. Nada, quer dizer, tudo muda para nada mudar. Né? Então o Michel Temer era o braço direito do Fernando Henrique, naturalmente arquivou. E eu dizia, Lula, meu irmão, não faça isso. Remédio para governo ruim não é interrompê-lo. Porque na hora que a gente faz uma legitimação disso, amanhã onde nós vai ao poder, essa gente vai usar esse remédio contra nós. Vão derrubar a gente por qualquer pretexto, porque a gente deu, essa conversa, vamos fazer, não sei o que, tá bom. O que acontece? O Lula, quando toma posse, tem um outro fator que também permite a gente ter a ilusão de que o velho modelo não está desafiando a gente a fazer outro, que é o preço explosivo e muito exoticamente alto dos produtos tradicionais brasileiros. Então a China começou a bombar muito até 2010, 2011, e aí veja bem o que aconteceu. O minério de ferro, quando o Lula entregou para a Dilma, estava sendo vendido pelo Brasil a $190 a tonelada. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada de minério de ferro estava sendo vendida por 38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido por 30. Ou seja, o câmbio que mudou na direção inversa com o Lula, dando popularidade a ele, e os preços altos das commodities permitiram que nós vivêssemos outro ciclo de expansão do consumo que alegra o povo, que gera satisfação com os governantes, que por sua vez, ao invés de tratarem de um projeto nacional que conserte estruturalmente as coisas na hora da bonança, vão para a farra. Entram no projeto de poder, etc, etc, mas o velho modelo cobra o preço. E o resultado é elege a Dilma, elege. Mas no dia seguinte da eleição da Dilma, a última agora, muda a taxa de câmbio 42% em 60 dias, tem tarifaço de energia elétrica de 72% em São Paulo, de 47% em Santa Catarina, e a população fica se sentindo traída, porque passou a ter que consumir metade do que podia consumir na véspera da eleição. E ao mesmo e rigoroso filme, desta vez eles pegam o impeachment, e como o lado deles é muito mais poderoso, conseguiram fazer o impeachment. A gente não conseguiu juntar nem um terço da Câmara dos Deputados para impedir essa ruptura da democracia, e o nosso povo assistiu em casa, muito aborrecido e zangado, com razão de saber da verdade, a ruptura da democracia. E chegamos ao tempo presente. Qual é o desafio hoje? Não dá mais para adiar o debate sobre um novo modelo nacional de desenvolvimento. Cada um pode ter o seu. Mas o Brasil hoje está proibido de crescer por 3 fatores, cada qual o mais eficaz para não nos deixar crescer. Primeiro, a propósito, um parênteses, o país, ano que vem, vai crescer, aspas, estatisticamente ao redor de 2, 2,5%, ou seja, vamos voltar à média de crescimento dos anos 80 para cá. Só que isso não é crescimento. Por quê? Porque nós acabamos de cair 9,5% em 24 meses.
Portanto, se eu caio 9,5% em 24 meses e cresço 2% no outro, eu ainda estou caindo 7,5% da base que eu tinha. Compreende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, esse crescimento é por retomada de capacidade instalada ociosa. Que é isso? Nós temos capacidade de produzir 100 geladeiras e estamos produzindo 70 por causa da depressão econômica. Se eu passo a produzir 80, estatisticamente eu saio de 70 para 80, eu aumentei quase 10% a minha capacidade de produção de geladeira. Só que eu ainda tenho 20 geladeiras capazes de produzir desocupados, que é a capacidade instalada. Quando a gente ocupar essa capacidade instalada, acaba o crescimento de novo e lá se vê a confusão, né, do stop and go, que dá essa quebra, esse filme velho que derrubou o Fernando Henrique, que derrubou a Dilma mais recentemente. Quais são as razões de estarmos assim? Vamos discutir. Primeira razão, esse conjunto de práticas que o governo acaba tendo para enfrentar esta inflação, com juro alto, produziu o mais generalizado e esmagador endividamento das famílias e das empresas brasileiras da nossa história. Então hoje a empresa nacional brasileira não está fazendo caixa, salvo exceções, não está fazendo caixa sequer para honrar a parcela vencida dos bancos. E há 40 milhões de brasileiros negativados no SPC. 40 milhões de brasileiros negativados no SPC. Então, o endividamento generalizado do setor privado e das famílias não nos permite, sem uma equação para isso, crescer sustentadamente. É preciso construir uma solução para isso e o mercado sozinho não sabe fazer, não existe mecanismo para fazer. Há que ser, de novo, uma economia política inovadora, que compreenda a necessidade de ter um bom mercado, de ter uma pujante iniciativa privada, mas que turbine, que seja, vamos dizer, catalisadora das soluções estratégicas que o mercado não pode fazer. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos plantando a semente de uma crise bancária. No sistema mais egoísta, os juros mais exorbitantes estão contabilizando lucros, mas já estão com mais de 600 bilhões de reais de crédito podre, de recuperação duvidosa. Isso é muita grana, mesmo para o sistema financeiro poderoso que nós temos, que hoje está concentrado em 4 bancos: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Segundo, o Brasil colapsou as finanças públicas, porque de tanto pagar juros para os outros e para a dívida interna, nós quebramos o país. Só para vocês terem uma ideia, enquanto a imprensa sustenta toda a mistificação aí, toda a agenda de austeridade, etc., etc., teoricamente para sanear as contas, para readquirir confiança, etc., etc., tudo é mentira. Deixa eu dar os números para vocês e vocês pesquisem se eu tenho razão ou não. De outubro 27, hoje, a outubro 27 do ano passado, nos últimos 12 meses, o buraco na conta do governo brasileiro é recorde histórico: 179 bilhões de reais de déficit primário, ou seja, o governo gasta mais 179 bilhões de reais do que arrecada. E vão vencer mais de 450 bilhões de reais da dívida. E nós não temos um centavo para honrar nenhum centavo disso. Resultado, vão ter que rolar 450 bilhões e botar mais 179 bilhões em cima dos 450. Ou seja, nós estamos nos aproximando de 4 trilhões de reais da dívida interna brasileira. Não há reforma fiscal que sancione isso se a gente não tomar uma providência oposta à direção que essa gente está fazendo. E terceiro, o Brasil não pode crescer porque nós finalmente chegamos num impasse em que qualquer crescimentozinho, modesto que seja, apresenta um desequilíbrio monstruoso nas nossas contas com o estrangeiro em dólar. Também ninguém precisa ser economista. Quem aqui tem celular? Vocês acreditam que eu fiz essa pergunta? Um camarada outro dia disse: eu não tenho. Pois rapaz, eu quero ter um autógrafo teu, porque é o primeiro cara na vida que eu conheço que não tem. 100% importados. Todos os remédios 100% importados. 80% do valor de um carro importado. Então cresceu qualquer coisa, o buraco na conta do Brasil com dólar explode. E qual é o efeito da explosão do déficit na conta em dólar? Pressão sobre a nossa taxa de câmbio, que nós já aprendemos que mexe com todos os preços. Então, se houver uma pressão na taxa de câmbio, o real se desvaloriza, vai para 4, para 5, e isso muda os preços do pão, muda o preço do arroz, muda o preço de tudo, e aí o governo atira com taxa de juros e nós vamos ver o filme de novo. Portanto, é preciso interrompê-lo e, se esse diagnóstico for correto, a terapêutica pula. Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por sua atenção.
Bem, senhoras e senhores, enquanto presidenciável Ciro Gomes toma uma aguinha, vamos preparar para perguntas. Penso que a nossa acústica aqui é boa, talvez sem microfone dê para perguntar em voz alta onde vocês estiverem. Vamos tentar assim, pelo menos no começo. Senão, vamos disponibilizar 3 microfones. Ok? Então, estamos abertos às perguntas. Gentileza aqui à frente. Isso. Nós temos a presença da nossa magnífica reitora e foi solicitada sua presença ao palco ao lado do Dr. Ciro Gomes. Não vai dar, não vai dar. Alô? Tudo ligado aqui, tudo ligado, obrigado. Vamos combinar assim, pergunta difícil para a reitora, pergunta fácil. Bom, Ciro, desde que tu escreveu aquele livro com Roberto Mangabeira Unger, o senhor vem tratando da reforma fiscal no Brasil como algo elementar para a nossa sobrevivência enquanto nação. Mas em 2002 o senhor propunha uma reforma tributária que o senhor falava em abolir o imposto de renda e falava no imposto Calder. E, enfim, a reforma da Previdência também falava no regime de capitalização que hoje se mantém. Enfim, e o que eu achava mais interessante na época é que para tratar a dívida tu falava de Asset Liability Management via Market Friendly. E hoje o senhor fala em auditoria da dívida. Eu queria saber se hoje, qual a sua proposta hoje para a reforma fiscal? Vamos ambientar todo mundo. O que é reforma fiscal? É a tentativa de resolver aquela segunda razão pela qual o Brasil está proibido de crescer, que é a falência das contas públicas. Porque o crescimento ele é basicamente produzido por investimento. E o investimento é privado ou público. Né? Jamais houve a ideia de que você faz uma agenda para ganhar confiança dos agentes internacionais e eles virão em socorro da nossa imprudência. Isso não aconteceu jamais na história da humanidade. Toda essa retórica de reforma da Previdência, reforma não sei de quê e tal. E o grande problema do Brasil hoje é na receita. E veja que nós chegamos no limite, porque essa proposta de 2002 está no livro, e de lá para cá a coisa se deteriorou gravemente. Gravemente. A deterioração mais explosiva é que o Lula, um governo progressista, que tendo esse momento mágico de preço de commodity lá em cima e de taxa de câmbio caindo, uma coisa causando a outra, o Lula empurrou algumas coisas relevantes para o povo. Por exemplo, o salário mínimo saiu de $76 a poder de compra do dia que ele tomou posse para $320 no dia que ele entregou para Dilma. Por exemplo, o crédito, apesar de ter uma política extremamente conservadora, com o Meirelles, o mesmo ministro da Fazenda, isso aqui é chocante, o mesmo ministro da Fazenda do golpe era o homem que fazia a política econômica do governo Lula, no Banco Central, o Meirelles. Pois bem, o juro do Meirelles foi exorbitantemente alto durante os 8 anos de governo do Lula, mas o Lula empurrava via crédito dirigido, crédito para a agricultura familiar, crédito para a agricultura, para o agronegócio, crédito para a construção civil com Minha Casa Minha Vida, crédito para a indústria brasileira com a TJLP que eu criei lá atrás, que é uma taxa de juros a longo prazo. E a Dilma cometeu o erro gravíssimo de quando aconteceu a crise de 2013, que foi o desfinanciamento das nossas contas externas, o Guido Mantega desorientou a Dilma dizendo que nós íamos conseguir turbinar a economia brasileira como se nós estivéssemos tendo um problema de liquidez de crédito. E não era definitivamente, era um problema estrutural do velho modelo. Na medida em que os preços das commodities caíram, o buraco da nossa conta ficou infinanciável. E isso não tem jeito, ficou infinanciável, a moeda sofre a desvalorização, como eu tentei descrever, para pedir a vocês ajudarem o povo a prestar atenção nisso. E eu estou pedindo isso por onde eu ando no meio universitário, que é quem tem equipamento para entender. Você imagina um candidato precisando de voto, enfrentando a marketagem, diz assim: o povo precisa de emprego, saúde, educação e segurança. O que está aí não está dando, deixa que eu vou e faço. E é tudo assim, mais ou menos. Aí um faz uma musiquinha mais bonita do que a outra, o outro faz e esse ganha.
E eu estou tentando ver se a gente faz um debate inteligente, não no sentido de inteligência brilhante, mas ao invés de ser uma coisa emocional, fragmentária, identitária, tal, que a gente, no Brasil a sociedade civil, a falta de um projeto, veja como é consequente o que eu estou falando. Nós simplesmente, a nossa sociedade civil se organizou de forma absolutamente fragmentária. Quem quiser conhecer com detalhes a agenda dos atingidos por barragem, entra no Google e bota MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Está lá a diretoria da associação do movimento. Quem quiser saber qual é a agenda da CUT, a agenda dos movimentos identitários, étnicos, religiosos, feministas, tudo está lá. Agora, cadê a associação do interesse público? Onde é que é? Que dia é a reunião sobre o interesse nacional? Porque essas questões gerais, elas é que vão dar o quadro onde nós vamos afirmar ou não, com mais ou menos folga, mais ou menos virtude, nossas aspirações identitárias, de segurança, de saúde, também, que são não propriamente identitárias e relevantes. Portanto, a questão das finanças públicas passa a ser agora a mais grave das questões. E aquilo que em 2002 era muito mais fácil, virou muito mais difícil. Agora, para fazer uma virada, nós vamos ter que propor uma mudança no sistema tributário que aumente a carga tributária. Olha, que dia que eu vou ganhar a eleição desse jeito, né? Que aumente a carga tributária para determinados interesses, que são dramaticamente poderosos no Brasil. Por exemplo, só 2 países do planeta Terra não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais: o Brasil e a Letônia. Com todo respeito, a Letônia não é modelo para nós. Então, qual é a razão? Na República Popular, né, da América do Norte, dirigida pelo camarada Donald Trump, o tributo sobre heranças é 40%. No Brasil é 4%. Agora, o povão tem que diminuir o tributo. Porque o povão está sendo tributado sem consciência de contribuinte. Quando ele pega um celular e faz uma ligação, paga 30% do valor da ligação em imposto. Quando ele entra em casa e liga a energia, liga a luz, liga a televisão, ele está pagando 30% sem saber. Nos remédios, ele está pagando 30%. De maneira que a carga tributária hoje, que onera a classe média e o povão, é de 42%. Já exorbitantemente alta, por isso essa sensação que está errado o negócio do sistema tributário. Porém, a carga tributária sobre 0,03% da sociedade brasileira, que são os mais ricos, é de menos de 12%. Olha um número que eu recebi recentemente. Fui checar porque eu mesmo não acreditei. E eu faço com a mão. 6 brasileiros, 6, não é 600 nem 6 mil. 6 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem hoje no Brasil fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não é nada parecido no planeta Terra. Nada. Ou a gente enfrenta isso, ou nós vamos assistir à degradação crônica, determinante, até nos negarmos como nação, que é o que está acontecendo. Uma nação que não tem autonomia tecnológica, uma nação que importa os insumos da defesa. Hoje as comunicações militares brasileiras e todas as nossas comunicações civis são processadas pelos norte-americanos. A química fina, já falei para vocês 1 milhão de vezes, nós dependemos das exportações estrangeiras. A China, se nós deixarmos, marcou para o Brasil ser um quintal de plantar comida para eles e minério de ferro in natura. Leva o minério de ferro in natura, pagando um nadinha, e já dominam 20% do mercado de chapa de aço do Brasil, com o minério de ferro brasileiro. Olha isso bem. Então, ou a gente faz isso para valer, ou vocês não têm futuro. Como vocês da nova geração. E eu vou propor essa coisa com clareza. Na dívida hoje reside o nosso grave problema. É um problema de fluxo e de estoque. Só para vocês terem uma ideia, eles inventam nomes lindos, que dá para falar deles nos salões e tal, e aí distrai a população com essa corrupção mal cheirosa e vulgar e absolutamente intolerável. Todo esse petrolão aí é roubo de 3% de propina nas obras que a Petrobras contratou. 3%, o que é absolutamente indigno, intolerável, etc, etc. Pois bem, em um ano, a presidenta Dilma entregou para os banqueiros 111 bilhões de reais no negócio chamado suave cambial, que é basicamente assalto à mão desarmada. E aí, como tem um nome que dá para falar nos salões, ninguém fala do assunto.
O que é swap cambial? Todo mundo, até as pedras do caminho, que dominam o assunto, por exemplo, artigos meus, semanalmente na Carta Capital, eu escrevia: vai estourar o câmbio, vai estourar o câmbio, vai estourar o câmbio. Então todo mundo sabe, a véspera, antivéspera, de que a taxa de câmbio vai estourar. Todo mundo sabe. Aí o mercado diz: vai estourar o câmbio. Aí o governo diz assim: vai não. Aí o mercado: vai sim. Aí o governo diz assim: então faz o seguinte, se não estourar, tu ganha e é teu. E se estourar, tu perde e eu te pago com dinheiro público. E assim foi feito, e a Dilma pagou 111 bilhões de reais. Eu denunciei, outras pessoas acabaram com essa molecagem. Mas agora eu descobri qual é a nova, porque fica atrás. Pois bem, sabe o que é por isso que vai ter auditoria da Dilma? Eles inventaram um negócio que existe, chamado operação compromissada. É tudo para ninguém de nós saber o que é. Tudo com dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança, porque é o mesmo caixa, é o mesmo bolso. Então o que é operação compromissada? É um negócio que o mundo inteiro pratica, que é o seguinte: a liquidez, quanta quantidade de dinheiro que está no mercado. Às vezes tem um banco está com dinheiro demais na carteira e o outro está com dinheiro de menos na carteira. Então você faz o seguinte: por 2 ou 3 dias eu te passo a minha liquidez excessiva e tu me dá um papel e eu tenho o compromisso de comprar de volta. E é basicamente coisa de curto prazo. E os governos quase nunca entram nisso. Pois bem, eu descobri, meus amigos dentro do Banco Central estão me dando os números, eu descobri que neste momento em que nós estamos conversando, o Banco Central brasileiro, porque a taxa de juros está caindo, a taxa primária, a Selic, caiu para 7,5%, o Banco Central brasileiro está fazendo a operação compromissada neste momento no valor de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que vence tudo em 4 dias. Ou seja, eles vão sabotar as eleições. Porque em junho, julho do ano que vem, quando ficar flagrante que um deles não ganhar a eleição, eles vão fazer um ataque especulativo contra o real. E vocês vão dizer: ah, o Ciro falou aquilo lá. Eu espero que quem naquela data ainda tiver em dúvida, agora sim, falando como candidato, definitivamente escolha alguém que sabe onde é que está o dinheiro, embora seja um cabra marcado para morrer, que é o indigitado aqui presente, Ciro Gomes. Próximo. Boa noite, Ciro. Vou fazer 3 perguntas rápidas aqui. Dentro do teu projeto, esse novo projeto nacional de desenvolvimento, como é que fica a questão dos estados que estão falidos? Como é que tu vai operacionalizar para o teu projeto de desenvolvimento nacional nessa grave crise que os estados brasileiros estão? A segunda é sobre o desenvolvimento regional, né? Para na primeira, que aí você faz a segunda na sequência, senão desorganiza a ideia. Veja, em tudo que há de ruim, isso é um ditado francês, em tudo que há de ruim, alguma coisa boa há. E o Brasil de 2019, quando o próximo presidente assumir, vai estar, entre outros graves sintomas de colapso, vai estar com o pacto federativo absolutamente dilacerado. Naquela data, 23 dos 27 estados brasileiros estarão com a receita abaixo da despesa corrente líquida. Só para você ter uma ideia, aquilo que está acontecendo no Rio, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, também acontecerá em São Paulo. São Paulo só já não está porque eles estão conseguindo 4 anos sem reajuste dos funcionários, São Paulo, 4 anos sem reajuste, e conseguiram, por essas proezas que o judiciário brasileiro faz aqui e acolá e aqui lá de novo, ao arrepio absoluto da lei, São Paulo obteve um liminar absolutamente arbitrário e ilegal, hostil a todo o país, e passou 8 meses sem pagar dívida. E quando caiu a liminar, que era de fato completamente ilegal, ao invés de São Paulo ter que pagar, capitalizou para o futuro. Então, evidentemente que o próximo presidente da República, conhecendo esse drama, entre a eleição e a posse, tem que convocar os 27 governadores eleitos e fazer um grande redesenho do Pacto Federativo, com os prefeitos também. E aí você vai trocar, por exemplo, o swap da dívida. Eu já estou experimentando com o Rio Grande do Sul. Assim, resolvi começar pelo Rio Grande do Sul, estou estudando, porque o Rio Grande do Sul, quando o Brito assinou a dívida, estava devendo 7 bilhões de reais. De lá para cá, essa dívida foram 27 bilhões de reais pagos pelo povo do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul está devendo 54. Porque o Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a política louca de juros que o governo federal faz e aceitou assinar juros flutuantes na sua dívida. E assim Minas, e assim Rio de Janeiro, etc, etc. Sem absolver as irresponsabilidades, que aqui e acolá são mais ou menos graves. O Ceará é o mais líquido dos estados brasileiros. Disparado é o estado mais líquido, nós estamos, a nossa crise hoje é na taxa de investimento.
Nós investimos há 5 anos atrás 20% da nossa receita corrente líquida, estamos investindo 11%. Portanto, é uma puta crise. Mas a nossa crise é na taxa de investimento. Os funcionários têm reajuste, todas as políticas públicas de segurança, saúde, educação estão em expansão, o que prova, num dos estados mais pobres do Brasil, que pode ser diferente se a gente souber o que está fazendo. E eu tenho uma alegria porque isso é uma turminha que eu ajudei a formar, treinar, e eu já tinha resolvido sair porque é uma turma de primeira, né? Mas aí começou o golpe, eu resolvi voltar porque sou adicto. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é sobre desenvolvimento regional. Por exemplo, o caso específico do sul do Rio Grande do Sul, que empobreceu muito nos últimos 20 anos e outros lugares do Brasil também, né? Por cima que depende do carvão também, né? E a terceira, mais específica, tu tem uma vida partidária longa, como tu falou, né? Honesta e longa, mas tu também teve vários partidos. Eu queria saber por que tu escolheu o PDT agora também, para retomar. Bom, na questão lá, não há como se organizar um modelo, um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil sem algumas inerências orgânicas a esse projeto. É evidente que eu falei demais, falei mais ou menos só o diagnóstico, que é o que mais importa, porque se a gente tiver um acordo sobre o diagnóstico, o debate vai se dar sobre as soluções. Se é cirurgia, se é laparoscópica, se é terapêutica com remédio, se é alopata, se é homeopática, se é, enfim. Tá certo? Mas a gente não pode discrepar do diagnóstico, porque o diagnóstico é meio físico, não é muito ideológico o diagnóstico. E eu estou tentando então forçar a mão enquanto é tempo para criar uma corrente de opinião que exija. A próxima vez vocês trazem aqui o Bolsonaro, traz o Alckmin, traz sei lá, o Dória. Vão trazendo. Porque o que pega é catapora, a ideia não pega não se preocupe. Mas tem que exigir do cara que diz assim, peraí, outro cara que veio aqui disse que tem um problema de endividamento generalizado das famílias e das empresas, e que o mercado não vai resolver isso porque os bancos já estão todos fechados, não estão renovando papagaio de ninguém, e quando a Oi ganhava lucro, quem financiava era o Itaú e o Bradesco. Quando ela foi micar para quebrar 65 bilhões, ela foi espetar a conta por passe de mágica aonde? Nos bancos do povo brasileiro, na Caixa Econômica, no BNDES e no Banco do Brasil. Isto é o mercado neoliberal ao gosto da freguesia plutocrata brasileira. Então tem que exigir de todo mundo essa terapêutica. Então, as inerências ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, há que ter um modelo de defesa. Ninguém tem projeto nacional se não puder dizer o seguinte, olha, eu quero fazer isso enquanto nação e eu mando no meu nariz. E só pode dizer isso no conceito internacional quem tiver uma força dissuasória de defesa, profissional, up-to-date tecnologicamente, não para puxar briga com ninguém, mas para pedir ou para dissuadir que o outro venha puxar briga conosco. Isso é uma questão real, tem que ter um modelo de defesa completamente diferente do que está aí. Só para você ter uma ideia, hoje, as fronteiras brasileiras estão completamente desguarnecidas. Vou falar algo. Porque o Temer contingenciou 44% da verba dos militares na fronteira do Brasil. Aí vai reclamar que aparece a R-15 no Morro do Rio de Janeiro e vai botar para enfrentar no Morro do Rio de Janeiro, no meio da população civil, bandido com a R-15. Porque a fronteira está desguarnecida. 70% da Força Aérea está parada no chão por falta de peça de reposição e combustível para a garotada treinar. Não deixe ninguém saber não, porque isso, né, se o bandido sabe. Mas as nossas comunicações militares são feitas todas por satélites norte-americanos. Atenção, Calanga Azul, não vai por aí não. Espera aí. Então, modelo de defesa. Não existe projeto nacional sem política exterior rebelde. E, especialmente, não existe projeto nacional de desenvolvimento que não entenda o Brasil como ele de fato é. Tu falaste da metade sul do Rio Grande do Sul. A metade sul do Rio Grande do Sul é o lugar que mais regrediu economicamente no Brasil nos últimos 20 anos. Nem é o Nordeste, nem é o Centro-Oeste, nem nada. Metade sul do Rio Grande do Sul. É evidente que ainda estão num estágio acima do semiárido, mas regrediu dramaticamente. Por quê? Porque houve um colapso do modelo. E isso aqui está a resposta. Que era o modelo da pecuária extensiva, de uma agricultura extensiva e que, acossado por uma assimetria competitiva da Argentina, do Uruguai, em risicultura, especialmente em vinhos e carne, etc., etc., aquela metade sul do Rio Grande do Sul colapsou o modelo. E é preciso estudar, porque aí a memória do povo lá, como é muito recente, é uma certa saudade do que tinha de sucesso. E isso não resolve, é preciso introduzir
mecanismos novos de desenvolvimento que a perversão neoliberal abomina. Como se o mercado sozinho fosse tirar metade do Estado do Rio Grande do Sul de uma decadência dessa natureza com assimetrias competitivas. Volto a dizer, o mercado é muito importante, é indispensável. Mas ou você introduz o Estado para fazer, vamos dizer, turbinar aquilo e reciclar. Eu já estudei isso aí. Lá cabe reflorestamento e o Rio Grande do Sul demora 4 a 6 anos para fazer um licenciamento ambiental. De 4 a 6 anos para fazer o licenciamento ambiental. Tá certo? O mundo está disputando investimento. Então lá, claramente, é reflorestamento e fruticultura. Certo? Tem caminhos para resolver o problema. Eu já experimentei, comecei como ministro da Integração Nacional a fazer isso daí. E isso é verdade para várias mesorregiões do país que estão em todo canto, inclusive aqui no oeste catarinense. Aqui também tem uma necessidade de uma certa mudança de perfil antigo, né, em alguns lugares. Embora seja o estado que mais se protegeu dessa concentração de terras, da concentração de propriedade, diversificou sua matriz produtiva. Você produz aqui, tem uma indústria e tem a risicultura. Então tem champanhe, ou quer dizer, não é champanhe, espumante que chama, né, top mundial sendo produzido em Santa Catarina. Então vocês são um modelo para o Brasil. O Brasil devia experimentar esse tipo de valorização da pequena propriedade, da intensidade tecnológica, indo para o interior. É o único estado brasileiro que tem uma cidade do interior maior do que a sua capital. Vários polos regionais, todos muito dinâmicos e tal. Eu estudo isso aqui há muitos anos. Desde que eu era prefeito de Fortaleza, eu vinha para cá para ver. Aliás, deputado estadual. E partido. Partido é o seguinte, como eu estou na estrada há 38 anos, eu tenho mudado de partido e a minha vida partidária é uma tragédia. Né? Porque eu fundo partido, assim, eu dou valor ao documento, normalmente eu ajudo a escrever, parte deles eu ajudo a escrever o programa, e o partido, por regra, vai ao poder, e chega lá, faz tudo o oposto. E se corrompe. Aí eu, para não ser chato, saio. E aí vou para o outro. Aí começa tudo de novo. Eu fui para o PPS, por exemplo, depois de ter fundado o PSDB. Fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB em 90. Ajudei a fazer o real. Aí o Fernando Henrique se elege, era o meu guru, sociólogo e tal. Chega lá, faz uma aliança com o PFL, privatiza as coisas na chafura da corrupção e da ladroeira, explode a dívida pública brasileira de 38% para 78% em 8 anos, para aquilo que levou 500 anos para fazer, vende 150 bilhões de dólares do patrimônio, esteriliza, destrói as universidades, nós perdemos 1/3 dos mestres e doutores em 8 anos, e a carga tributária salta de 27% para 36,5% do PIB. Eu rompo no primeiro momento, que ajudei a fazer o real, sabia que aquilo era uma coisa séria, mas atacava a febre. E eu digo, vai levar o bebo para dançar, eu estou fora porque isso não vai dar certo. E eu não quero ser omisso, porque eu tinha sido um dos que executou. E aí, infelizmente, eu me mantenho respeitável. O que se diz de mim é que falo muito, sou pavio curto, não sei o que e tal, mas isso é para tentar desqualificar o que eu estou dizendo aqui de números. Suado cambial, 1 trilhão, suado cambial, 111 bilhões, que eu achava que era o maior escândalo da história. Agora descobri, operação compromissada, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Com juro que eu acho que está em 20%. Ciro, boa noite. O PDT porque é um partido com quem eu tenho afeição há muitos anos. Fui amigo do Brizola, colega do Brizola, compreendo a importância do trabalhismo. Isso que eu descrevi aqui, quem sistematizou isso foi o trabalhismo, foi o Getúlio e tal. E aí enfim, foi um encontro que já podia ter acontecido no passado, mas eu lá no Ceará eu sou um trambolho, eu não sou sozinho, é muita gente. Então para me movimentar, lá se vão 80 prefeitos, não sei quantos federais, não sei quantos estaduais, e muita gente, e eu boto em discussão as coisas e tal. Dessa vez eu disse assim, você discuta aí que eu vou para o PDT. E fui, vim para o PDT, estou feliz da vida, nunca tive o aconchego que eu estou tendo agora. Boa noite, Ciro. Boa noite. A minha pergunta é com relação a essa questão, não a macroeconômica, mas a questão dos municípios, porque esse defunto que está indo para a Gafieira, daqui a pouco ele vai se encontrar, vai ser uma convenção The Walking Dead, que são mais de 5 mil municípios do país que estão quebrados, assim como os estados, como já falou. Mas e a solução para os municípios? Porque se eu tiver um problema, se alguém tiver um problema aqui, ninguém vai lá bater na tua porta, caso eleito presidente da República, nós vamos bater na porta do prefeito, temos prefeitos aqui na plateia que sabem disso. A solução, ela vem nesse novo projeto
macroeconômico para o país também. Há uma questão de repatriação, de redistribuição, na verdade, do bolo tributário para os municípios e para os estados. Onde está a solução para esses moribundos municípios que hoje só sobrevivem, ou daqui a pouco vão se encontrar, como eu disse, na gafieira com aquele outro defunto lá? Eu acho que as metáforas estão me permitindo ser um pouco mais popular, né? Estou melhorando um pouquinho. Como está se queixando que eu falo umas coisas que o povo não entende e tal. Mas assim, eu acho mesmo que a gente precisa ajudar quem tem equipamento, por isso que eu estou circulando nas universidades, para ver se a gente constrói uma corrente de opinião, não em meu favor, mas em favor de forçar um debate sobre o que interessa para o nosso país. Então, repare, o Brasil precisa, essencialmente, nesse novo projeto nacional de desenvolvimento, redesenhar o Pacto Federativo. Mas eu convido o companheiro, eu fui prefeito, meu pai foi prefeito, meu irmão foi prefeito, a mãe de meus filhos foi vereadora, eu sou municipalista, mas não é verdade que a gente não vive no país, não vive no estado, vive no município. A gente vive no país. É o país que define a taxa de juros, o regime de previdência, o salário mínimo, a aposentadoria, a legislação processual penal, a legislação penal, etc, etc. Isto dito, é preciso que a gente reforce naquilo que modernamente se chama federalismo de integração. Então, nesse projeto que eu defendo, haverá uma repactuação das receitas e atribuições, e nós começaremos a inovar, porque esse federalismo dos anos 90 do século XIX não tem mais nenhuma modernidade. Por exemplo, vamos na prática, o SUS. Você é encarregado, você é prefeito? Não? Enfim, mas é solidário. O prefeito é encarregado, e o povão não sabe, mas o prefeito é encarregado da atenção básica. Só que a atenção básica depende de um médico generalista. E a formação do médico, o prefeito não tem a menor força. Porque quem regula é a União, e a União delegou às corporações médicas a formação e as residências. Então o Brasil praticamente não forma mais médicos generalistas. Então como é que eu obrigo o prefeito a ter, e o Ministério Público vai lá e cobra, acusa de improbidade, não sei o que e tal, se não há médico generalista? Aí o atalho petista traz os médicos de Cuba. Isso não é solução para um país como o nosso. Ok, emergência é emergência, trazer os médicos de Cuba para dar uma ajuda, ok, eu ajudei a fazer. A Escola de Saúde Pública do Ceará foi que recebeu, que retreinou, requalificou e tal. Mas nós precisamos botar a mão na formação. Então, a minha cidade, que é Sobral, eu consegui fazer um curso de medicina para médico de saúde da família. Então, lá, quem quiser fazer o vestibular, e agora saiu no ranking da Faculdade de Medicina, é a melhor escola de medicina do Brasil. Agora, lá sai médico de saúde da família, porque nós botamos a mão. E esse é o papel da política. Então, você pega o seguinte, aí você, depois que o município faz a atenção básica sem poder fazer o recrutamento, ele tem um problema de dispensação de remédio. O dinheiro do SUS não muda agora com esses loucos, vai ser o nominal desse ano mais a inflação, que é 2,5%. Só que o preço do remédio, como eu demonstrei para vocês, sobe com a taxa de câmbio. Então repare, o remédio vai subir 42%, porque houve a desvalorização do câmbio, e o valor do SUS para dispensação de remédio pelo prefeito é de 3%, sobre o nominal do ano passado. Aí falta remédio, a negado esculhando, e o Ministério Público vai em cima do prefeito. É preciso equacionar isso. Depois tem um outro problema. Os médicos, crescentemente, eles não resolvem a parada na consulta. Eles precisam se assessorar com exames especializados. Aí ele requisita uma tomografia, um raio-x, uma ressonância magnética, e aí o camarada fica com aquela receita, aquela prescrição, e não tem para onde ir. Porque já o exame especializado não é tarefa do município. Então o SUS está precisando de um redesenho, mas com ele todo o Pacto Federativo. Então vamos lá. O Brasília decidiu por um piso nacional de salário para os professores. Isto é uma bela de uma providência. Não é razoável a gente ter professor no Brasil ganhando R$300, R$250, R$400. Ok, mas nós estabelecemos em Brasília um piso nacional de salários que vale para Criciúma e para Epitaciolândia no Acre, e não entrarmos para ajudar a fazer algum equilíbrio da União Federal e do Pacto Federativo, é mentira. Então tudo isso precisa ser redesenhado, e é o que eu falo de redesenhar o Pacto Federativo. O desconforto financeiro vai ter que ser feito por 4 providências. Uma reestruturação do endividamento dos estados e municípios, capitalizando mediante
retornos em políticas de saúde, educação, indicadores, enfim. Segundo, 3 novos tributos que vão ser partilhados. Uma CPMF de 0,38. Lembrando, a gente paga 486% de juros no cartão de crédito. Cobrar 0,38% de um tributo sobre cheque, isentando R$ 1.500 mês. Para todo mundo, a gente exclui 80% da população, só 20%. Isso daí resolve praticamente a equação do financiamento dos municípios. Porque a ideia é 0,20 para a União e 0,18 para estados e municípios. Um tributo novo, progressivo sobre heranças e doações, e um tributo progressivo sobre lucros e dividendos, especialmente lucros dos bancos. Então, isso eu vou propor com clareza, eles vão me esculhambar, eu vou propor de novo e vou tentar explicar para a população. Se eu escapar, eu chego forte e faço isso acontecer. Aí você vai ver como é que se resolve o problema. Boa noite. Boa noite. O senhor comentou no início essa questão da polarização da política brasileira de coxilhas e mortadelas. Só que isso não reflete a posição da maioria dos partidos, né? O Brasil tem uma quantidade muito grande de partidos e grande parte deles não se colocou em nenhum dos dois lados dessa polarização. Então ainda existe um trânsito para conversa entre vários partidos muito grande. E eu queria saber qual é a expectativa do senhor, ou quais são os planos nesse sentido de fazer uma coligação com outros partidos que têm essa visão de esquerda democrática, mesmo que nesse caminho tenha que talvez conciliar com alguns partidos onde o senhor teve uma saída traumática, como o PPS, por exemplo, se existe a possibilidade desse diálogo e quais são as expectativas para isso? Veja, eu nunca saí de nenhum partido pela porta dos fundos. Então, isso sempre foi uma disputa política, sempre saí pela porta da frente, podendo cumprimentar. Vamos lá, o PPS foi traumático, por quê? Porque o PPS tirou uma resolução ali nos primeiros meses do governo Lula para romper com o governo. E não havia razão política para isso, nenhuma razão. Se tudo depois se explicou, por alguma razão, não foi isso que fez. Na verdade, foi emulação pernambucana entre o Roberto Freire e o Lula, e isso não é politizado, enfim. E eu achava que era uma traição. Eu fui candidato a presidente, fui candidato em 2002, então eu não sou petista. E aí, eu sou democrata, eu fui candidato, fiz uma proposta completamente diferente, anunciei contradições do PT, mas o povo brasileiro preferiu o PT a mim nesse campo. Eu, sem qualquer tipo de negociação, sem qualquer tipo de condicionamento, é só instantâneo, automático. Fui lá e apoiei no primeiro dia. E acabou, e cumpri minha obrigação, e o Lula insistiu para ser ministro, não queria ser, ele acabou dizendo, mas se você fosse eleito, você ia precisar de mim, aí eu, tá certo, e fui. No segundo mandato, eu já não aceitei mais o que aconteceu, me afastei, mas também não briguei com ninguém. E fui para o PSB, convite do Arraes. Também aí no PSB eu saí pela porta da frente. Por quê? Porque eu era o candidato a presidente do PSB, pelo menos eles me diziam que eu era o candidato toda hora, como o Lula me dizia que eu era o candidato. E aí, quando chega ali em 2010, o Eduardo se acerta com o Lula e resolve lançar a Dilma, que na data não tinha tido experiência nenhuma, nunca tinha sido candidato a nada, sendo uma boa pessoa, minha amiga, e isso tudo foi feito lealmente, na minha frente. Num jantar foi o deslinde disso, e eu sofri uma rasteira e fiquei. Apoiei a Dilma. Depois o Lula resolveu botar o Michel Temer. Eu dei um pulo, briguei feiamente e tal, mas engoli e fiquei. O Ceará foi o único estado. Aí quando chega 2014, a gente dentro do governo Dilma, não eu que não aceitei ser ministro, mas o Eduardo nomeou ministro, etc, etc, resolve ser candidato. O meu padrão de decência, de lealdade, acho que aquilo é incorreto. Aí fui a ele e disse, não, tudo bem, eu compreendo, você tem razão, e vamos nos despedir como amigos aqui e tal. E nos deu uma carta despedindo, nós nem saímos. Enfim, deu uma carta para não ter perigo, porque, como eu disse, eu sou um trambolho. Sei quantos federais, sei quantos prefeitos, sei quantos deputados, estão tudo pagando pato por minha causa. E aí, assim, agora, o que nós precisamos fazer é fazer um grande, generoso e o máximo explícito possível acordo de centro à esquerda.
E eu tenho explicitudes, é o interesse de quem produz com quem trabalha para ter um mínimo de chance na confrontação com o rentismo, com a especulação financeira que está descalibradamente dando as cartas no Brasil. E nós não aguentamos mais, esse país não aguenta mais. Então isso na prática vai aterrissar no PT, que não tem natureza de aliança com ninguém. Vai ser candidato Lula, condenado, não condenado, se não for vai ser outro, vai ser candidato. Eu não aceito mais vídeo caudatário. Não aceito mais, não vou para o outro lado jamais, mas não aceito mais vídeo caudatário. Torço muito que o Lula seja absolvido, mas a responsabilidade política pelo que está acontecendo é do senhor Lula, na minha opinião. Porque ele é que, brincando com a popularidade generosa que o povo lhe deu, nomeou a Dilma, impôs o Michel Temer, entregou Furnas para o senhor Eduardo Cunha roubar e virar, comprando voto, presidente da Câmara, nomeou o seu Gedel dos 51 milhões de dinheiro na mala, ministro, e tudo isso eu protestei na data. E não me afastei, não virei para o outro lado, nem coisa nenhuma. Então é uma discussão política, com todo respeito, fraterno, amizade, tá, mas não dá mais. De outro lado, o PSB está com a mesma percepção que eu estou. Crescentemente, o PCdoB está com a mesma percepção que eu estou. O PPS é meu aliado no Ceará. Nós estamos para a eleição juntos. Me dou com o Roberto Freire numa boa. Lá no Ceará ele nunca botou obstáculo nenhum. E eu sonho em tirar o PPS dessa companhia de PSDB, não sei de que tal, e trazer para esse campo que é a sua origem. Se eu tiver esse projeto, eu vou fazer história. Estou cabalando isso. Estou com esperança de que parte vai dar certo. Ciro, o senhor deu como causa do Brasil não crescer mais o superendividamento das empresas, o passivo estrangulado que as empresas se encontram. O Brasil tem 380 bilhões de reservas cambiais. O senhor acredita que essas reservas cambiais podem ajudar o Brasil a liquidar esse passivo das empresas? Eu estou ficando feliz. É isso aí, ó. Como é que a gente pode resolver o problema? Não está funcionando. Porque, repare, um país precisa ter de reservas cambiais uma vez e meia, no máximo, o valor das suas importações. Então, repare, o Brasil importa ao redor de 100, 110 bilhões de dólares por ano. Então, nós precisamos ter uns 160 bilhões de dólares de reservas seguras, não precisa mais do que isso. Nós estamos com 380 bilhões de dólares de reserva aplicado a juro negativo lá fora e o correspondente está aplicado a juro nacional aqui, exorbitante. Então o que eu pretendo fazer? Eu vou criar um fundo soberano lá fora, tirar 50 bilhões de dólares, que equivale a 150, 170 bilhões de reais, e esse fundo soberano vai emprestar dinheiro para a consolidação de passivos das empresas nacionais que quiserem acessar, mediante a adesão delas a um programa de investimento e retenção e expansão de emprego, em áreas que nós vamos dar prioridade, contra garantias reais e o risco cambial, ou seja, o hedge, por conta delas. Mas a diferença de juros é tão brutal que vai ser um chuá. E qual é a consequência? Ele toma lá $1 bilhão, que equivale a 3 bilhões de reais, paga o Itaú espetacularmente, paga o Itaú, quita o papagaio e fica devendo para o Fundo Soberano com 3 anos de carência e 12 anos para pagar e juros de 5% ao ano. Contra juros de 20, de 18, 25 ele estava pagando aqui dentro. Se todo mundo pagar espetacularmente os bancos privados, o que acontece com o preço do dinheiro que é juro? Todo mundo pode entender. Despenca. Porque a mercadoria do banco é dinheiro. Se todo mundo devolve a mercadoria, o preço da mercadoria despenca. Portanto, eu sou um cabra marcado para morrer. Mas é assim, eles sabem que se eu for, eu faço. E é para pagar os bancos, eu não vou fazer nada. E é evidentemente que quando essa montanha de dinheiro for para os bancos, eu vou incrementar os compulsórios. Né? Boa noite, professora. Boa noite. É o seguinte, voltando àquela fala que o senhor fez com o Brasil e a China, recentemente saiu um relatório da Organização Internacional do Trabalho mostrando que a classe trabalhadora já ganha 30% a menos que o salário mínimo chinês. Sim. Né? Então, e os economistas concordam que esse fator está vinculado com a nossa baixa produtividade. Né? Então, eu gostaria que o senhor explorasse essa questão, mas tocando no aspecto da educação, que é o local onde nós falamos, a importância da educação
para o aumento da produtividade da força de trabalho. Viva, viva o povo brasileiro! É isso. Palmas. Veja bem, toda a premissa da selvageria da tal reforma trabalhista é de que o custo do trabalho está sendo um fator hostil à competitividade sistêmica do Brasil no mundo. E isto é mentira grossa. Não quer dizer que nós não tenhamos que modernizar a legislação trabalhista. Nós não temos que ter medo de abrir um grande e generoso debate sobre novos modos de trabalho, né? O trabalho remoto, o trabalho doméstico, o trabalho em casa, o trabalho com jornada diferente, etc, etc. Mas o custo por hora trabalhada do Brasil definitivamente não é um fator impeditivo, nem de longe, da nossa competitividade sistêmica estrangulada. O grande problema da competitividade estrangulada do Brasil é a baixíssima produtividade. Ou seja, quanto produto por pessoa ou por hora trabalhada nós conseguimos fazer em proporção ao mundo. E isso tem a ver, primeiro, em ordem de emergência e depois em ordem de estrutura. A sua própria inteligente pergunta já traz a semente da resposta. Em ordem de emergência, a brutal informalidade. Hoje, no Brasil, mais da metade do mundo do trabalho estão na informalidade. E aqui há uma questão regulatória para ser modernizada, mas há uma questão também de nível de atividade econômica e do apreço que a sociedade dá ao trabalho dignamente remunerado e protegido, ou não dá. Nós somos uma sociedade que tem um legado escravista ainda muito renitente. Mas, no fundo, nós só vamos superar isso com uma brutal mudança no processo educacional brasileiro. Brutal. E aqui quer dizer o seguinte, não só o incremento do gasto por aluno ano, mas a mudança mesmo do próprio paradigma pedagógico. Por quê? Porque a nossa escola, nós herdamos do Fordismo, ainda é um legado da reforma Mac-Usaid dos anos 60, 70, né? E que basicamente se pedia da academia um profissional ultra especializado, né? Capaz de fazer trabalhos repetidos com certa força, com certa frequência e tal. Isto hoje é lixo. Por quê? Porque a economia moderna tende a substituir o trabalho repetido por máquina. Tudo que é trabalho repetido, ou o computador ou uma máquina guiada por um computador faz. Então esse profissional ficou anacrônico, mas da cabeça dele é pior, a cabeça do profissional. Porque o que é que nós fazemos? Nós temos um ensino enciclopédico raso, nós somos orientados a reproduzir sob estresse e isolados informações que nos deram passivamente, ou seja, o aluno tem que estar sob estresse, tem que estar isolado, não pode compulsar um livro, nem consultar um colega, porque isso é fraude, e aí ser capaz de reproduzir a informação que um bom professor lhe reproduziu. Isto tudo é rigorosamente lixo. Em tempos de Google, né, a informação está posta. O que cabe a nós agora é saber associar informações postas e, ao associá-las, criar uma informação nova. Portanto, nós temos que substituir o paradigma pedagógico do Brasil. Isso exige um retreinamento, uma requalificação, que nós estamos começando a experimentar no Ceará. Então, hoje, das 100 melhores escolas no IDEB, 77 estão no Ceará. E o melhor IDEB do Brasil é Sobral, a minha cidade, que é mais ou menos do tamanho de Criciúma, onde nós estamos experimentando isso. E agora vamos introduzir o PISA, que é o instrumento de avaliação internacional para tirar o nosso povo da zona de conforto lá, que está todo mundo muito honrado, muito alegre, já estamos com o IDEB do ano 2025. Então agora vamos ser avaliados pelo PISA, não vamos ser comparados com Cambridge. Agora vamos começar lá de baixo, enfim. E isso é o que nós temos que fazer, mas isso supõe um federalismo de integração em que você muda as diretrizes e bases da educação, oferece um generoso programa de recapacitação, retreinamento para o conjunto do magistério e premia, mediante adesão a esse programa voluntário, premia isso com, enfim, prêmios sequenciados a qual terão acesso aqueles que atingirem determinadas escolas. Isso é o que eu ando pensando no assunto. Boa noite. Mais duas perguntas, por gentileza. Boa noite, Silvio. Então, a gente observa hoje no Brasil, né, uma falência total da fé das pessoas no governo, na política.
Ninguém mais, não importa o partido, ninguém mais acredita que existe político honesto. Independente do plano econômico, a gente observa que nas grandes nações do mundo sempre existe a necessidade de ter alguma fé, ter alguma força. Confiança é melhor do que fé. Para fazer um esforço, sabe? Para trabalhar, para investir no governo, para fazer o esforço necessário. Então, independente do modelo, a gente vai ter que restaurar um pouco dessa fé. E agora eu faço uma pergunta para um candidato cívico mesmo. De que maneira você pretende restaurar essa fé? Não, claro, não é algo que se restaura do dia para a noite, mas qual a sua contribuição para essa luta que a gente faz? Eu acho, meu companheiro, que esse é o maior câncer do momento brasileiro. Eu estou absolutamente comovido com o que eu estou ouvindo aqui hoje. Absolutamente comovido. Esse é o Nesc. Pois é, o Nesc. É muito profundo. Vocês são jovens demais. Para a profundidade com que as coisas estão aparecendo aqui, isso está me dando muita alegria. Aqui está um pouco acima da média, mas eu estou achando um pouco isso por aí afora na juventude brasileira. Então, como é que a gente resolve esta equação? Eu tenho pensado nisso porque eu já saí da política 2 vezes. Antes quando eu fui ex-governador mais popular do Brasil, ministro da Fazenda, quando eu vi a traição do Fernando Henrique, eu digo, chega para mim, não dá mais, e fui embora. Porque a minha mulher dizia que eu tinha que fazer uma opção se eu quero ser político ou acadêmico, porque os dois não dá, né, ela me dizendo. E aí eu resolvi ser acadêmico. Fui para os Estados Unidos, fui escrever, fui ler, fui fazer palestras pagas e tal, não sei o quê, que me realiza muito também, o meu cacuete de professor, minha vocação. Mas assim, a minha vocação mesmo é a política. Aí eu escrevo um livro sobre economia política, fazendo um libelo contra o neoliberalismo, volto para o Brasil, começo a lançar o livro, aí o PPS com 2 deputados, já morreram os 2, me chama para voltar e eu voltei. E aí saí de novo agora. Eu tinha saído, porque quando eu brinco sempre assim, antes eu esculhambava, a política estava tão de um jeito que eu esculhambava muito os meus adversários. Mas de repente eu me vi esculhambando meus amigos. Então, tem alguma coisa errada comigo. Eu esculhambo os adversários, agora estou esculhambando os amigos, que é o PT, a Dilma, não sei o que e tal. Não pessoalmente, mas porra, é muita contradição demais. E eu, quer saber, chega para mim. Aí, como no Ceará minhas responsabilidades estavam mais saciadas, eu ajudei a preparar uma nova geração, e essa nova geração está brilhando lá. Brilhando mesmo. Esses indicadores todos aí. Não quer dizer que é milagre nem nada, o Ceará é muito pobre, tem muita contradição e tal, porque senão vão mostrar na televisão as misérias lá e vão dizer que eu só falo das coisas boas. Não, tem muita coisa ruim, muita dificuldade, mas é verdade que das 100 melhores escolas, 77 são nossas. E isso aí consagra qualquer partido, qualquer grupo político para a história. E eu ando feliz com isso. Mas aí veio o golpe e eu peço demissão da CSN e volto para a luta. E o PDT me recruta, lá estou eu aqui agarrado no olho do furacão de novo e com entusiasmo juvenil. Estou até com pena de acabar o debate, né, porque está de muito alto nível. E eu tenho me dado ao trato disso. E eu acho que só tem um jeito, que é o único que funciona para mim, com o meu ceticismo todo. Eu tenho um certo privilégio, que eu conheço os atores, então eu me engano menos. Eu tenho menos decepção, mas tenho também. E aí enchi, e voltei. Então, o que é que me fez voltar? Basicamente, a ideia e o exemplo. Então, o que é que vai reverter? O que é que vai restaurar a confiança? Uma ideia comovente. Então, colocar o país para discutir um projeto nacional de desenvolvimento. Para que a gente tenha crença, consciência dos nossos problemas, mas tenha a crença de que se a gente agarrar no serviço, se valorizar o trabalho, a parcimônia, a austeridade, a decência, a poupança, sabe? Mudar essa lógica de achar que nós vamos ser felizes na farra do consumismo importado, isso é uma tarefa hercúlea que a humanidade está precisando fazer, porque esse modelo vai matar o planeta Terra. Aliás, está matando o planeta Terra. Então, a ideia. E o exemplo. O exemplo. Então, por que eu cheguei, já fui me dizendo aqui, 38 anos de vida, nunca respondi a nenhum inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação. Aí as pessoas olham assim como é, mas eu pensava que nenhum tinha isso. Pois é, tem. E tem muitos. É preciso, fiz mais, quer mais? Eu tinha o direito, não tenho empresa, não sou sócio de ninguém, sabe? Não tenho TV, não tenho rádio, não tenho nada assim de patrimônio, tenho um apartamento e meu carro, muito bons e tal. Estou confortável, estou bem, pago meu plano de previdência pessoal. Por quê? Porque considerei imorais as 3 pensões vitalícias que eu tinha direito, que me dariam R$82 mil hoje. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador. E não é hoje, não. Eu renunciei na data. Com 36 anos, nunca aceitei
retirei essas coisas porque considerava imoralíssimas. Então, hoje eu fico meio arrependido, que estou ficando velho. Vai me fazer uma falta lerda, mas, enfim, de qualquer forma, eu entro nas universidades, ó, sem ovo, sem, né? Por enquanto, pelo menos. Né? Boa noite, Ciro. Onde está tu? Então, só mais duas, vamos. Só mais duas. Faço entrega o microfone, tá? Bora, vai. Ô, Ciro, eu queria, primeiro de tudo, te parabenizar, porque foi uma verdadeira aula que aconteceu aqui hoje. E eu tenho certeza que a gente não consegue encontrar um conteúdo desse nível em nenhum dos outros candidatos que a gente tem hoje apostos na corrida eleitoral. E dito isso, eu queria te perguntar o seguinte: como que vai conseguir fazer com que esse conteúdo chegue para o povo brasileiro? Porque a gente viu no Rio Grande do Sul recentemente com a Luciana Genro, começou lá, prefeita, em cima nas pesquisas, chegou na hora, tinha 1 minuto de televisão, não era amigas dos jornais, não tinha manchete, e o que aconteceu foi que tomou uma virada. Então eu queria te perguntar isso: vai ser muito mais difícil que aquele caso, já que lá ela começou na frente, e hoje aqui tem que ganhar campo ainda. Então essa é a minha dúvida. Tu tem uma sugestão? Olha, comprar a Globo é uma boa. Eu já dei pensão, mas os caras não querem vender. Eu tenho meu tostão furado. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem um candidato que já ganhou, sou eu. Vou explicar por quê. Eu não sei se ganho a eleição naturalmente, porque tem uma estrada complicada, mas eu já ganhei. E eu posso então entrar nisso com essa leveza, que é o que prepara alguém para ganhar a eleição, que das outras vezes eu não tinha. Eu fui candidato 2 vezes, estava muito rancoroso, muito zangado, muito mais com vontade de chutar o pau da barraca do que de propriamente. E agora não, agora eu estou assim, acho que eu vou ganhar mesmo e estou me preparando para isso. Não? Por que eu já ganhei? Porque eu estou conseguindo, e hoje aqui eu tive muita alegria mesmo, genuína alegria, pelas perguntas. De alguma forma, essas perguntas já surgiram porque tem um mecanismo aí de internet, de não sei o que, de fragmentos de comunicação, em que esse soço, eu não durmo 2 dias no mesmo lugar, não sei quanto tempo. Não vai sobrar um auditório de universidade, se eu puder, que eu não vá. Porque eu quero ir, por quê? Porque aqui vocês tiveram paciência, me ouviram 1 hora falando coisa chata, desagradável. Eu ia para ali, as cabeças viravam. Você cacoete de professor para você ver se você está cansando ou não. Aí eu ia para lá, as cabeças viravam de novo. Aí uma dormiu ali, eu fiz uma piadinha, os outros riram, ela acordou. Então, é completamente... Então, é o seguinte, está acontecendo se eu conseguir criar essa corrente de opinião, e isso explodiu na internet. Não tem quem acredite que o movimento da minha militância na internet seja absolutamente espontâneo. Não tem quem acredite. Tamanho brilho com que eles avassaladoramente ganham qualquer parada. É Cirão da Massa, é Cirão Carioca, é Ciro Zoeira, é Ciro Molotov. É mais, time Ciro, todos com Ciro, que é uma plataforma agora e tal. Tudo coisa espontânea. Todos com Ciro sofisticou a plataforma, estão gastando R$600 por mês deles, né? O time Ciro tem mais de 400 mil seguidores e os caras, começou a discussão, os caras vão em cima, todo tendo negado, calma, deixa a turma do Bolsonaro ser agressiva aí, tal, vocês vão com a virtude moral de quem tem a ideia. Então a ideia, o exemplo, puxa os caras para discutir a economia que nós estamos discutindo e tal. Então está funcionando, então eu já ganhei. Mas eu já ganhei também porque o PDT não tem nenhum quadro em nenhuma lista. Até por acaso, né? Podia ser um companheiro, sei lá de onde, uma campanha financiada de mau jeito e tal. Não tem nenhum companheiro na lista. E, portanto, uma campanha como a minha vai fazer dobrar a bancada do PDT e nós vamos jogar o jogo do projeto nacional na situação ou na oposição. Nosso voto não vai mais automaticamente para a coxinha nem para a mortadela. Nós sempre fomos para os mortadela porque é nossa vocação. Para os coxinhas nós não vamos jamais, mas nós vamos olhar as coisas diferentes. Mas tem mais um fator. As pesquisas que os jornalismos e os políticos gostam de antecipar, se vocês olharem, quer ver quem tiver curiosidade, veja as pesquisas da véspera, de um ano antes das eleições da Dilma e do Aécio no segundo turno. Nenhuma pesquisa simulava os dois no segundo turno. Mas a gente insiste em dar valor às pesquisas que são adiantadas. Mas o que é que vale nas pesquisas hoje?
é a revelação dos trends, ou seja, das tendências de opinião, porque eu tendo, pela minha experiência, a afirmar que uma eleição majoritária está resolvida de véspera. As tendências que estão afirmadas ali já estão dadas. E a campanha, na verdade, procura identificar acertadamente ou equivocadamente quem é o melhor intérprete ou a melhor intérprete daquela tendência dominante no coisa. E o que é a tendência dominante esmagadora pelo Datafolha? Procura-se quem tem experiência, procura-se quem tenha ficha limpa e procura-se quem tenha experiência, êxito, carreira política já demonstrada, onde eu possa observar coerência entre o que fala e o que propõe. Ora, esse cara sou eu. Não é? Pedindo permissão ao rei, porque esse é um verso do Roberto Carlos. Ciro, boa noite. Boa noite, querido. Eu vou fazer uma pergunta capciosa. Assim, faça, essas que são as boas. Ninguém perguntou ainda. Aqui em Santa Catarina a gente teve um caso recente, né, do nosso reitor da UFSC, que se suicidou-se, né, devido à carta. Foi redundância, desculpa. Foi cruel, né? Foi cruel. Mas assim, ele se suicidou por conta do abuso do judiciário e tal. Eu gostaria de perguntar aqui o que você acha, né, o que você pensa sobre o abuso de poder, principalmente na Lava Jato. Bom, não tem nada de capcioso. Eu te agradeço também por essa pergunta que consulta questões centrais do Brasil nesse momento. Como nós estamos no estado de anarquia, quando você rasga a instituição central e pratica um golpe, todas as outras instituições entram em estado de geleia. E hoje nós estamos vivendo um estado de geleia institucional que é quase anárquico. E as coisas estão tão difíceis que o pessoal do movimento anarquista, que é muito respeitado, pediu para eu não usar essa expressão, porque não tem nada a ver com isso. Então, enfim, é quase caótico esse quadro. É um quadro de absoluto abuso de autoridade. E o que nós temos que fazer com isso, nesse momento, é, enquanto sociedade, repudiar. E não cair na armadilha coxinha mortadela. Não estou falando só da disputa eleitoral. Coxinha mortadela é obrigar a gente a ficar no preto ou branco quando há 1000 tons de cinza. Não é o filme. Quantos são os tons de cinza? Bem? 50 tons de cinza. Então repare bem. O que eu estou querendo dizer? A Operação Lava Jato pode ser uma coisa muito importante para um país que se ressente secularmente de ver a impunidade ser o prêmio do cometimento de corrupção pelos poderosos. Isto, portanto, faz com que, teoricamente, a gente tenha uma predisposição favorável a ela. Porém, a partir daí, duas coisas. Primeiro, para mim, que sou professor de Direito Constitucional, sou profissional do direito, OAB Ceará 3339, ativo, tenho um escritório de advogado. É muito estranho que a Justiça Federal aceite a ideia de que só tem um juiz federal imbuído da tarefa de confrontar a corrupção e de que todo o aparelho de justiça federal do Brasil, de alguma forma, por não fazer esse espetáculo aparatoso e midiático, estaria em tese ou desidioso ou conivente, que é o pior. Isso já é muito estranho. Segundo, a cada episódio da toma de Curitiba, eu levanto a minha voz. Não me importo com incompreensão, não quero nem saber. Então, por exemplo, no dia que o Sérgio Moro mandou conduzir coercitivamente, que equivale a uma prisão, é um cerceamento de liberdade, um blogueiro de São Paulo, para constrangê-lo a revelar a fonte, colidindo frontalmente com uma coisa que não permite dúvida de interpretação. Está escrito na Constituição, explicitamente, é dos raros casos em que se garante a liberdade de expressão, vírgula, assegurada ao jornalismo o sigilo da fonte. Está escrito assim mesmo. E aí todo mundo cala a boca. Eu esculhambei. Se ele tivesse feito isso comigo, eu recebi a turma dele a bala. Falei assim para dizer, se eu fosse inocente, se eu for inocente, se eu não for acusado de nada sério, e se alguém vier violar minha liberdade, isso eu só repeti, você é profissional do direito? Eu só repeti um corolário do direito. As pessoas têm direito a defender o seu direito na proporção moderada, né, da agressão que sofreram.
Eu não sei que valor vocês dão à liberdade de vocês, mas a minha, sem ela, eu não respiro. Eu não respiro. Sem a minha liberdade, eu não respiro. Portanto, ninguém tem direito, se eu não fiz nada errado, se eu não sou acusado, não é coisa, ninguém tem direito de cercear a minha liberdade, seja quem for. E aí, quando quiseram não compreender, quiseram fraudar a minha ideia, o que é que eu disse? Então vamos simular que ele tivesse mandado buscar o William Bonner, de quem ele, Sérgio Moro, é a fonte. A fonte do William Bonner é o Sérgio Moro. Certo? Então por que ele não manda chamar o William Bonner com condução coercitiva? O que aconteceria na grande mídia brasileira? O mundo cairia abaixo. E eu seria o mais moderado dos caras em protesto. Todo mundo entendeu, mudar de assunto. Da vez que conduziu coercitivamente o Lula sem nunca ter chamado ele antes, é arbitrário, porque está escrito na lei que o cidadão é obrigado a comparecer devidamente, regularmente convocado pela justiça em dia e hora aprazada. Recusando-se, poderá eventualmente ser conduzido coercitivamente. O Lula nunca tinha sido chamado. E aí, resultado, o Lula naquela data estava com 16% nas pesquisas. Estava morto, por conta das irresponsabilidades políticas. Aí, de tanto fazer arbitrariedade e a Globo novelizar a perseguição, o Lula, o povo brasileiro odeia esse negócio de perseguição, especialmente o povo mais humilde, que se sente perseguido. Vocês viram o que aconteceu ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal brasileiro? Aquilo não pode acontecer. Aquilo não pode acontecer. Quer dizer, eu até tenho torcida. Eu acho que o Barroso é um cara muito mais interessante do que o Gilmar Mendes. Mas a gente tem que botar um pé atrás. Aquilo não pode acontecer. Aliás, não pode acontecer TV Justiça. Nenhum lugar do mundo o judiciário faz as suas manifestações com uma televisão acompanhando em tempo real. E nós inventamos essas coisas, né? Nos Estados Unidos não se pode entrar numa sala de audiência nem sequer para fotografar. Nem sequer para fotografar. A gente vê nos filmes e aquilo é fato. Eles fazem o quê? Para entregar para o jornalista, quando é um caso de grande coisa, ou aquele jogador de basquete, como é o nome, que eu morava nos Estados Unidos na época, hein? Ou o Jay Simpson, os jornais ficavam com um desenho. Entra lá uma pessoa do própria justiça, faz o desenho da situação em que ele está sentado, em que lugar ele está, e as posições das pessoas, e libera a gravura para os jornais. Por quê? Porque a presunção é de que até trânsito em julgado o cidadão merece a franquia da incolumidade da sua imagem. E aqui não, nós vamos inventar coisas absurdas. Pronto? Muito obrigado a vocês me deram uma noite muito especial, obrigado mesmo. Terminou o deputado